Receba mais uma porção da palavra de Deus para informação valiosa para o seu entendimento, para que você conheça a verdade de Deus, conheça a realidade de tudo que acontece, das coisas que acontecem, desses acontecimentos que estão aí no mundo. Aqui você tem conhecimento da verdade que liberta. Eu quero levar nesse momento, aproveitar essa hora desse vídeo em que você agora está assistindo e vendo, para levar para você a informação da palavra de Deus, para falar um pouco sobre o país de Israel, sobre a nação de Israel, para que você tenha um pouco de conhecimento sobre isso, para que você possa ver que a promessa de Deus ela se cumpre, que Deus é tremendo com suas promessas para cumprir. Pessoal, nós temos um lema, um ditado, que dizemos assim: Deus é brasileiro, né? Mas na verdade, dentro de uma situação, né, terrena, Deus não é brasileiro. Se a gente for olhar nesse lado, Deus é israelense, israelita. Porque Deus se fez homem na nação israelita. A nação que o próprio Deus levantou, a nação que o próprio Deus veio, nasceu, cresceu, foi criado como homem, é Israel. Essa é a nação de Deus, levantada por Deus. Israel não era nação, era um povo escravo, simples, pobre. Israel fez dessa nação, desse povo, uma nação, e uma grande nação, e uma nação frutífera. Quero falar um pouco para vocês sobre Israel. A promessa de Deus em Israel, ela começa pelo patriarca Abraão. Deus levanta Abraão e promete que de Abraão, dele faria uma grande nação. A descendência de Abraão seria grande como as estrelas do céu, né? A areia do mar. Abraão teria uma descendência muito grande, e essa descendência tornar-seria uma nação. Iria se tornar uma nação. Deus faz a promessa a Abraão. Abraão morre. Deus faz a promessa a Isaac. Isaac morre. Deus faz a promessa a Jacó. A gente pode ver que lá, em Gênesis, onde Deus fez a promessa, no capítulo 12, no versículo, especificamente no versículo 11, né? Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3 de Gênesis capítulo 12. Observe o que diz a palavra de Deus, e aí eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus falando, Deus diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está falando com Abraão que faria dele uma grande nação. E Abraão diz, e Deus diz: E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto aqui se cumpre em Jesus, que veio da descendência do povo de Israel, que veio da promessa de Abraão. Em ti será bendita todas as nações, todos os povos da terra. Então todas as pessoas, todas as nações, todos os povos são abençoados em Jesus. É a promessa que Deus fez a Abraão. E Deus disse: Olha, Abraão, eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então observe aí, Deus faz uma promessa a Abraão, depois a promessa é continuada através do filho de Abraão, Isaac. Depois Isaac morre, porque o homem é temporal, mas a promessa de Deus que ele faz é eterna. Quando ele faz, ele cumpre. Passa-se os céus e a terra, passa-se os homens, mas a palavra dele se cumpre. E aí morre Abraão, morre Isaac, aí Deus confirma a promessa com Jacó. Deus confirma a promessa com Jacó. Jacó foi filho de Isaac. E de Jacó é que vem o nome de Israel. Porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E de Israel surgiu
a grande nação que hoje é a nação de Israel, através do nome de Jacó, através de Jacó. Jacó vai para o Egito com 78 pessoas. E lá esse povo frutifica, prospera, multiplica-se. E José era muito chegado do faraó, o qual José foi governador do Egito. Mas esse faraó morre. E surge outro faraó. E esse outro faraó não conhecia José. Esse outro faraó, ele viu o crescimento do povo de Israel, de Jacó, que foi transformado, mudado o nome para Israel. Esse faraó, ele vê o povo crescendo, os hebreus, o povo de Israel crescendo. E ele fica com medo. Aí o que é que ele faz? Escraviza o povo. E a gente conhece a história. Israel tornou-se escravo no Egito. E o povo passou a ser escravo por muitos anos. Mas Deus não esqueceu a promessa. Deus não esqueceu a promessa, tanto é que ele levanta Moisés para libertar o povo, para que a promessa dele continue. E aí a gente conhece a história, eu estou só adiantando para a gente chegar no ponto que eu quero levar para vocês sobre a promessa de Deus para Israel. E Deus promete libertar o povo, a gente conhece a história, levanta Moisés e por ali tira o povo do Egito. Era um povo, não era nação ainda. Israel tornou-se nação, se eu não me engano, foi 48. Foi no ano de 48, foi no ano de 60. Né? 1960 foi 1948. Foi aí que Israel tornou-se nação. Mas até então era um povo peregrino no deserto. Deus tira esse povo que era escravo do Egito, liberta com o poder, que a gente conhece a história. E esse povo passa a peregrinar no Egito. Vive peregrinando no Egito. Um povo que era um povo simples, não tinha fortaleza, né? Porque todas as nações tinham sua fortaleza, protegendo as suas cidades contra os inimigos que vinham guerrear. Israel foi um povo que Deus levantou, começou a levar esse povo no deserto, prometendo a ele uma promessa de uma terra prometida. E esse povo começou a andar no deserto, guerreando, batalhando, lutando, vencendo batalhas. O povo que não tinha uma fortaleza, não tinha um castelo, não tinha um lugar onde repousar fixo, vivia como peregrino, acampava no canto, ia para outro, acampava lá, acampava aqui. Era um povo desprovido de fortalezas, de castelos, de muros, né? Muros fortes. Mas Deus era a fortaleza desse povo. O Deus que fez a promessa a Abraão, Deus era a fortaleza desse povo. O Deus que confirmou a promessa com Isaac, Deus era a fortaleza desse povo. O Deus que confirmou a promessa com Jacó, Deus era a fortaleza desse povo. Por isso que o povo dizia, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse Deus que fez a promessa levou esse povo a peregrinar no deserto por muitos anos, até chegar a uma terra prometida. Mas esse povo era um povo que andava pelo deserto. Mas Deus era o escudo, era a fortaleza, era o castelo forte desse povo. Era a muralha de fogo que protegia o povo do inimigo. Era o próprio Deus. Esse povo começou a andar confiante em Deus. E Deus levando o povo que a sua promessa tinha que se cumprir. Mesmo que o povo foi incrédulo, mas Deus permitiu vir outra geração para que conhecesse sobre esse Deus maravilhoso e que escolhesse servir a Deus. Mas aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Mas aí é outra história, eu não quero levar essa história. E Deus vai guiando o povo, transforma as gerações e o povo vai conhecendo e Deus vai guiando o povo e cumprindo a promessa dele. Para cumprir a promessa dele. Ao decorrer da história, a gente lê a história lá no livro dos reis, de um rei que ficou furioso contra o povo de Deus e prometeu destruir o povo de Deus. Prometeu ir contra esse povo e destruir. E esse povo que servia ao Deus vivo, que lhe deu tanta vitória, mas o povo era ingrato, mas quando o povo tinha medo, corria para os pés do Senhor. Esse povo agora, diante dessa ameaça desse homem chamado rei Senaqueribe, o rei da Síria, né? Se não me engano, eu vou ver aqui, vou mostrar aqui para você. Então esse rei ameaça Judá, ameaça o povo de Deus, que vai destruir.
E o rei Ezequias, que era o rei naquele período, ele diz ao povo que não tema, que Deus iria livrar, confiasse em Deus. E o rei Senaqueribe zomba de Ezequias e do povo. E coloca palavras para botar medo no povo e diz assim: olha, não se deixe enganar pelas palavras de Ezequias. Quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Se os deuses da cidade A, cidade B, ele diz o nome de muita cidade que ele destruiu. Aí Senaqueribe diz: olha, os deuses dessa cidade não conseguiram impedir que eu destruísse a cidade. Quem é esse Deus de vocês que vai impedir que eu destrua vocês? Não fique acreditando em conversa fiada. Aí não, meu irmão. Aí quando o homem passa a desafiar Deus, Deus entra em ação. E até por quê? Porque aquele povo estava debaixo da promessa de Deus. Então Senaqueribe, ele faz ameaça a Deus, a Israel, ao povo judeu. Mas o povo judeu estava guardado na promessa, protegido pelo Deus vivo. Diante de todas as nações que viviam ali no deserto ao redor de Israel, nações pagãs com seus deuses pagãos, seus deuses servindo, que não poderia salvá-lo nem protegê-lo. Mas o povo de Israel tinha um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus poderoso, que manifestou o seu poder durante o período que esse povo de Israel andou no deserto. Deus manifestou o seu poder, dando livramento ao povo, fazendo milagres, prodígios, maravilhas, para o povo ver que esse Deus é um verdadeiro e poderoso Deus, a qual o povo de Israel estava servindo e seguindo. E Senaqueribe ameaça esse povo, porque ele só destruiu as outras nações porque Deus levantou Senaqueribe para trazer juízo a outras nações. Foi uma ação de Deus e Senaqueribe se exaltou com isso. E vai de encontro agora ao povo de Deus e dizendo que vai destruir, porque o povo das outras nações não pode impedir ele de destruir. E quem é o Senhor de vocês que vai poder impedir que eu destrua? Aí Senaqueribe afrontou, não foi o povo. Senaqueribe afrontou a Deus. Eu vou só resumir aqui. 2 Reis, capítulo 19. Olha o que diz no versículo 32 ao 34. Vou ler para você aqui. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará. Está vendo? Senaqueribe, rei da Assíria. Aí ele diz assim: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Versículo 34 diz assim: porque eu ampararei a esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi, pela promessa de Deus. Aquele povo estava debaixo da promessa de Deus, porque o Messias vinha daquele povo. O Salvador do mundo vinha daquele povo, quando Deus disse a Abraão que em ti todas as famílias da terra são benditas. Deus estava falando de Jesus, aleluia, que veio do povo da tribo de Judá, aleluia. É muito bom conhecer isso, irmão. Estou levando para você essa instrução, que você fique atento aí, porque é muito bom ter o ensino da palavra. Está faltando isso hoje em muitas igrejas. É tanta coisa pregada, tanta coisa levada ao povo, tanta coisa levando o povo a praticar, mas o importante é a palavra. Mas vem para cá. Então, olha o que Deus diz a Senaqueribe: você não vai entrar nessa cidade, você não vai lançar uma flecha, você não vai vir com escudo, você não vai nem chegar nela. E pelo caminho que você vier, vai voltar. E Deus diz: porei um anzol no teu nariz. Tem um texto que Deus diz: porei um anzol no teu nariz. Deus está dizendo aqui que vai trazer ele com dor. Ele vai voltar com dor. E foi o que aconteceu. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus enviou um anjo ao acampamento dos assírios para levar perturbação e confusão. E diz que nessa noite morreram 180.000 soldados. Senaqueribe voltou perturbado. Não levantou uma espada contra... Aleluia, Deus é tremendo, meus irmãos. Não levantou uma espada contra o povo de Deus. Por isso que Deus disse ao povo quando saiu do Egito: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. É Deus que peleja por aquele que nele confia, que espera nele e que lança para ele toda a ansiedade.
Deus peleja por aqueles que confiam nele. Por isso que a Bíblia diz, nunca ouviu nem se ouviu um Deus tão tremendo que trabalha por aqueles que nele confiam. Aleluias. Então vamos voltar para o assunto de Israel, porque é muito gostoso, meu irmão. É muito maravilhoso conhecer as Escrituras. E Deus agora continua dando livramento ao povo para cumprir a promessa, o povo entrar numa terra prometida, que emanava leite e mel, uma terra frutífera lá naquelas regiões áridas. A terra de Israel, hoje Israel até hoje é uma das regiões mais produtoras de frutas. É uma região mais fértil, é Israel. E aí, Deus cumpre a promessa dele, leva o povo para uma terra prometida. Diante de tantos perigos, tantas ameaças, como é que pode um povo pequeno, um povo que não tinha arma de guerra poderosa, que não tinha exército poderoso, e venceu todas as batalhas no deserto contra nações poderosas que vinham contra ela? Sabe por quê? Porque o Deus desse povo era um Deus vivo, poderoso, era o Deus de guerra, era o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Por isso que a Bíblia diz, os profetas, Deus levantava os profetas para dizer, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e põe no Senhor a sua confiança. Maldito é o homem que confia no homem e faz do braço do homem a sua confiança. Não confia nem em carro nem em cavaleiro, meu irmão. Confia no Senhor. Israel passou por esse caminho de tantos perigos, tantos inimigos, tantas batalhas, tantas lutas, vencendo todas. E muitas vezes quando tinha derrota era por causa do pecado. Mas Deus permitia o povo sofrer, padecer, ser escravo, ser preso, para o povo se arrepender e voltar para ele continuar dando vitória ao povo. E era isso que acontecia. E o povo chega na terra prometida, e a terra prometida que esse povo começou a habitar, tornou-se uma nação que hoje chama-se Nação de Israel. Uma nação pequena, menor do tamanho do estado de Sergipe. Até hoje vive em conflito. As nações que estão ao redor dela, principalmente as nações árabes, são loucas para destruir Israel. E um país pequeno, rodeado de tanto inimigo, e ninguém consegue vencer, porque isso é a mão de Deus. Porque até hoje o diabo trabalha para destruir essa nação. Porque é nessa nação, foi nessa nação que Deus fez a promessa. É nessa nação que a promessa vai se cumprir. Porque Jesus, quando vier, ele vai descer sobre Israel para livrar Israel do perigo. Ele vai descer sobre Israel, vai descer na cidade de Jerusalém e vai governar de Jerusalém. Isso é outra história que a gente vai falar. E já tem estudos aí no YouTube sobre esse assunto também. Você pode pesquisar lá, do evangelista Wellington Ramos. Tanto no YouTube como no Face. Mas até hoje as nações buscam destruir Israel. É uma ira tão grande por Israel. Não só as nações árabes, como o Brasil também, no período do presidente Lula, tinha suas afirmações contra Israel. Outras nações, muitas nações na Europa, se voltando contra Israel. A Rússia mesmo, se voltando contra Israel, que fala, a Bíblia lá em Apocalipse, fala de uma guerra chamada de Gog e Magog, que é o reino do norte e o reino do sul, que é a China e que é a Rússia, que estão de um lado e do outro de Israel, e que essas duas nações grandes e fortes no mundo vão combater contra Israel. O continente europeu vai se reunir contra Israel. O norte da Ásia, os países árabes vão se reunir contra Israel para guerrear contra Israel, mas não vão vencer. Não sei se você ouviu, faz tempo, um dos maiores inimigos declarados de Israel é o Irã. Não sei se você ouviu um tempo aí que passou na televisão, o presidente do Irã deu uma declaração de ódio contra Israel. Ele disse que não ia sossegar enquanto não varresse Israel do mapa. Ele não ia sossegar enquanto não destruísse Israel. Ele vai morrer sem sossego, porque ninguém vai conseguir varrer Israel do mapa. Israel é uma nação segundo a vontade de Deus. Essa nação foi levantada por Deus. Não foi Brasil, não foi China, não foi França, não foi Rússia, não foi Estados Unidos. A nação levantada por Deus foi Israel. O Deus homem. O verbo se fez carne e veio da nação de Israel. Essa nação que vai se cumprir a promessa. Então o presidente do Irã, ele deu uma declaração irada, mas ali quem falou nele foi o diabo, porque a vontade do diabo é destruir Israel, varrer Israel do mapa. Ficaram furiosas aquelas nações, porque Israel tornou-se uma nação
Até hoje eles não aceitam Israel como nação, porque o ódio não é só político nem religioso. O ódio é espiritual. É o diabo usando essas nações árabes para tentar destruir Israel. Mas o presidente do Irã que deu essa declaração, ele vai morrer perturbado, porque nem ele, nem nação nenhuma, tenha o poder bélico que tiver, não conseguirá vencer Israel. Tanto é que na guerra do Armagedon, que todos vão se voltar contra Israel, quando Israel estiver cercada, isso é profético, isso vai acontecer. Aí Jesus desce do céu, todo olho verá nesse momento. Ele descerá do céu para dar o grande livramento a Israel, destruindo as nações que se levantou contra Israel, estabelecendo o seu reino milenar em Jerusalém e governando o mundo inteiro. Isso é uma profecia do milênio. Vai acontecer lá de Israel. Então Israel é a nação protegida por Deus para a promessa de Deus se cumprir. Existem profecias para Israel que ainda não se cumpriu. Vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Vai se cumprir depois do aparecimento do anticristo. Aí vai se cumprir as promessas de Israel, porque o tempo para Israel parou. Agora o tempo está para a igreja. Aí depois que a igreja for arrebatada, aí volta a correr o tempo para Israel. É um estudo escatológico, né? Depois você vai aprender mais aí. Fica aí curtindo aí os vídeos de instruções do evangelista Wellington Ramos, tanto lá no nosso canal no YouTube, como na nossa página no Face. Se você gosta de instruções da palavra de Deus, quer crescer no entendimento, no conhecimento, quer ser edificado, você tem que amar o estudo da palavra. Então busca, não só no meu canal no YouTube, nem na minha página no Face, mas muitos outros homens aí que têm instruções maravilhosas da palavra de Deus, muito maiores, muito mais conteúdo do que o meu. O meu é simples. Mas procure pessoas que tenham sinceridade com a palavra e pregue conteúdos da palavra que te edificam, meu irmão. Não procure essas coisas não. Então, Israel, vai se cumprir as promessas de Israel nesse tempo. Então, Israel é a nação levantada por Deus. Ninguém vai destruir Israel. Hoje Israel tem o apoio dos Estados Unidos. Isso é uma ação de Deus. Hoje a nação, né, que tem o poder bélico maior do mundo é Estados Unidos. Por isso que Deus hoje levantou essa nação para continuar dando, né, o apoio a Israel, livrando Israel. Mas vai chegar um tempo que o próprio Estados Unidos irá perder o seu poder bélico e não vai poder mais proteger Israel. É na hora que Israel vai ver que bom é confiar no Deus vivo e poderoso, não em carro nem em cavaleiro, mas no Senhor dos Exércitos, que vai dar o grande livramento a Israel. Porque Israel hoje, né, ela tem a proteção dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um país muito próspero, muito abençoado. Você acha que isso é por quê? Você acha que isso é a capacidade deles mesmos? Isso é uma ação de Deus. Porque Deus disse a Abraão: a nação que te abençoar, eu te abençoarei. Mas a nação que te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Dá uma olhadinha nessas nações árabes que é contra Israel. Vê a miséria que elas vivem. Vê as guerras. Vê os terremotos. Vê as catástrofes que acontecem nessas nações. Sabe por quê, irmão? Porque você, o mundo, não acredita nas coisas espirituais. As pessoas não têm entendimento disso porque estão mais voltados para o materialismo, para a ciência. Não voltam-se para a palavra. Isso aí não é em vão, não. Enquanto a meteorologia, a ciência, né, os cientistas, os sábios desse mundo dão explicações para essas coisas que acontecem, a Bíblia mostra por que é. Tudo isso é para cumprir a promessa. A nação que abençoar Israel, Deus abençoa. A nação que amaldiçoar Israel, Deus amaldiçoará. É o que tem acontecido com essas nações árabes. É o que tem acontecido com esses países aí que estão se levantando contra Israel. O próprio Brasil, no período do presidente Lula, Lula fez declarações terríveis contra Israel, explicitou, né, expressou a sua indignação contra Israel. Olha aí o que está acontecendo. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com a nação no governo dele? Isso aí não é em vão, não. Então, todos que se levantarem contra Israel sofrerão maldição, porque está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, os que te abençoarem eu abençoarei, mas os que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. Então Israel é uma nação segundo o coração de Deus, levantada por Deus, que levantou essa nação. Tá certo, gente? Então o que eu quero dizer é isso. Então nós estamos vendo aqui, deixa eu dar um texto para você também aqui,
Porque olha o que Deus diz, isso aqui, muitas vezes a gente diz na igreja, prega isso, mas isso foi dito para Israel. É para a igreja também, mas o contexto original foi dito para Israel. Isaías 43, né? Versículo... Isaías 41, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, tá vendo, meu irmão? Foi Deus que elegeu, foi Deus que estabeleceu a nação de Israel. Essa nação, para dessa nação, vinha o Messias para salvar a humanidade. Tá? Não o indivíduo, mas a nação. E nem todos que são de Israel são israelitas. Porque os que não creram pereceram no deserto pela incredulidade. Para que ninguém diga assim, ah, então tem eleição, tal. A eleição é em Cristo. A eleição não do indivíduo. A eleição de uma nação de onde Deus prometeu vir o seu enviado à terra para salvar a humanidade. Aí Deus diz a Israel aqui, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhado e confundido serão todos os que se irritam contra ti. O que eu falei aqui anteriormente, todas as nações que se levantarem e que estão se levantando contra Israel, olha o que Deus está dizendo que vai acontecer com ela. Eis que envergonhados vão se envergonhar, e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contendem contra ti perecerão. Isso Deus está falando para a nação de Israel. É o que vai acontecer com todas as nações que estão se levantando contra Israel. E o Senhor ainda fala no capítulo 43 de Isaías. Ele diz assim, ele diz aqui, no capítulo Isaías 43, olha o que Deus diz aqui, ó, ainda sobre Israel. Isso é profético, irmão. Isso aqui é sobre a nação de Israel, né? Aí ele diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia Sabé por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Então Deus faz promessa de proteção a Israel. Deus promete que essa nação estaria guardada por Ele, que nenhum mal sucederia a essa nação, que essa nação teria o livramento para o cumprimento da promessa de Deus. Então, meus amados, Deus fez a promessa a Israel. Israel está aí hoje, nação. E uma nação forte hoje. É pequena, não entendo, não dá para entender como é que é um país do tamanho do estado de Sergipe, contra tantas nações que se levantam, que estão cercando Israel, e elas não conseguem vencer essa nação pequena, porque ali é a mão de Deus para manter essa nação de pé. Como disse o presidente do Irã, que não ia sossegar enquanto não varresse Israel do mapa. Ele vai morrer perturbado e nunca vai varrer Israel do mapa, porque Israel é uma nação escolhida por Deus, é uma nação que tem profecias de Deus e vai se cumprir, e ninguém, nem o diabo. Por isso que o Senhor diz que ninguém prosperará contra Israel. E Jesus, ele diz lá no Novo Testamento, agora falando para a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Promessa de segurança contra a igreja, não o indivíduo. Porque o indivíduo, ele pode estar hoje e amanhã não está. A igreja são aqueles que perseveram diante dos que caem, não porque foram predestinados a cair. Diante dos que ficam, tem aqueles que vão perseverar, porque a escolha deles é essa. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Promessa de Deus, irmãos. Passarão os céus e a terra, mas as minhas promessas, disse Jesus, não hão de passar. Então é muito maravilhoso a gente conhecer isso e saber que as promessas que estão aí na Bíblia
para Israel. Se cumpriu muitas, e muitas profecias vai se cumprir ainda. E a promessa de Deus está lá firme para aquela nação que é tão bombardeada, mas vencendo os combates e prevalecendo e continuando para a vitória final na grande guerra, no grande Armagedon, na grande batalha, quando o seu rei, o seu Messias, que eles negaram, que vão aceitar naquele tempo, vier para livrá-la das nações que guerreia contra ela. Então, a igreja também, a igreja, que você que está na promessa do Senhor permaneça para ser igreja, permaneça no Senhor Jesus, confiando nas promessas dele, na palavra dele. Jesus disse: não vos deixarei só, estou convosco, maior que está conosco. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqueles que permanecem perseverando até o fim, a igreja do Senhor. Você que está aí, meu irmão, cambaleando, desanimado, olhando para o mundo, volta para a promessa, porque a promessa de Jesus é para aqueles que permanecem, não é para os que saem não, viu? Quem sai está fora da promessa de vitória. Quem sai vai para a promessa de maldição e de derrota. Porque Deus disse a Abraão: farei um pacto contigo, e esse pacto será fiel se tu cumprir, se tu guardar. A promessa foi condicional a Abraão. A promessa é condicional para quem quer a vitória de Deus. Amém? Então fica essa instrução para você, do evangelista Wellington Ramos, mostrando que quando Deus promete, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passa em vão, vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel para cumprir, é poderoso, ele é o soberano, e que nada está longe do alcance dele, e que nada é impossível para ele. Confia no Senhor, fica firme na palavra, fica firme na promessa, persevera. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Entra lá no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, para você ter essas pregações, essas instruções maravilhosas, esse conteúdo abençoado, rico e edificante na nossa vida espiritual. Entra lá também na nossa página no Face, manda a tua solicitação de amizade, que eu vou estar recebendo, que eu vou estar aceitando, para você ser abençoado com esses conteúdos, esses vídeos de instruções, que é muito importante para o teu esclarecimento, para o teu conhecimento, entendimento, e para você ter uma fé madura no conhecimento verdadeiro de Deus. Amém? Evangelista Wellington Ramos, pregando a verdade que liberta. Fique na paz do Senhor Jesus. Compromisso com a palavra de Deus, nada além da palavra.